Vamos lá, pessoal, direto ao ponto para repercutir tudo que aconteceu à tarde e à noite no estádio Beira-Rio com uma derrota acachapante, mais uma, desta vez para o maior rival. Quero falar um pouco sobre o jogo, mas principalmente sobre a saída do técnico Roger Machado, a demissão do treinador, a entrevista do presidente Alessandro Barcelos e a falta de visão de um horizonte com dias melhores para nós colorados, tá? Eu vou tentar fazer um resumão de tudo que eu vi, daquilo que eu entendo do contexto do Internacional neste momento, depois de tudo que vi e ouvi no estádio Beira-Rio, tá? Sem patrocínio, porque eu não quero ligar nenhuma marca a esse momento terrível que vive o Sport Clube Internacional. Rapidinho sobre o jogo. O Grêmio foi melhor que o Inter, tá? Não foi esse vareio todo que estão tentando pintar, mas foi melhor que o Internacional. Um Grêmio que recebeu algumas peças, Arthur, que já foi pro segundo jogo, William, que para mim foi o melhor jogador em campo, Alisson, que decidiu, um centroavante que faz gol, aliás, dois centroavantes que fazem gol, Marcos Vinícius fez o primeiro, depois entrou o André Henrique, fez gol, o meu centroavante não faz, então eu tenho que, neste momento, reconhecer que o Grêmio trabalhou melhor, o Mano foi melhor que o Roger, e por isso o Grêmio fez 3 gols, enquanto nós fizemos 2 de pênalti e ainda perdemos um com o Alan Patrick no último lance. Então, o Grêmio foi melhor, eu reconheço a vitória do Grêmio, contesto um pouco essa tentativa de dizer que o Grêmio amassou o Inter, até porque depois que o Grêmio teve um jogador expulso, o Inter foi para cima e o Volpi foi o nome do jogo, né? Evitando ali gols que o Internacional poderia ter marcado. O jogo, apesar da derrota para o Grêmio, fica em segundo plano, depois de tudo que está acontecendo no Internacional. Questão da arbitragem também, tá? Questão da arbitragem. Gente, não foi pênalti no Bernabéu, houve o toque, mas o Bernabéu já estava caindo, é a minha opinião, tá? Eu respeito todos. Acho que... Aí depois disso, tem pênalti sim, tem toque de mão do Noriega, o Borré teria puxado, ou puxou realmente o braço do jogador, mas é insuficiente para derrubar o jogador do Grêmio. Se eu digo que aquilo ali é falta, então o Kahneman não pode nunca mais jogar futebol na vida dele. Ponto. Então acho que tem acertos, tem erros da arbitragem, não achei demasiada a reclamação do Grêmio, e mais o Mano Menezes cornetando, né? O Mano Menezes que se identificou muito com o Grêmio, o Mano se identificou demais com o Grêmio, vibrou demais com o Grêmio, e eu espero que todos, dirigentes, conselheiros, que um dia sonham ou que um dia poderão chegar no comando do Sport Clube Internacional, que eles tenham visto a postura do Mano, que se identificou demais com o Grêmio, meteu letrinha aqui e outra ali, mas também o Mano já é passado e que ele fique lá no Grêmio, porque eu não quero mais ele treinando o Internacional. O Roger tem que ser demitido, ou melhor, o Roger tinha que ser demitido, como foi depois do jogo. Não há dúvida nenhuma disso, e o Roger tem uma grande parcela por essa esculhambação que virou o time do Internacional, tá? E eu não tenho dúvida nenhuma que é a maior parcela. Porque ele foi o cara que foi elogiado quando organizou, e ele tem que ser criticado por não ter conseguido recuperar o bom futebol desse time que a gente viu em 2024 principalmente, ou até em alguns momentos do Campeonato Gaúcho desse ano, com a conquista do título, tá? Então o Roger tem essa grande parcela, foi muito mal no Grenal, escalou mal, a gente falou aqui que ele poderia ter colocado 3 zagueiros com o mercado, não pôde explicar porque nem entrevista coletiva ele deu, mas o Inter sofreu com o Grêmio, sofreu na bola aérea, sofreu por baixo, o Grêmio muito mais forte fisicamente, o Inter com os jogadores caindo dentro de campo, o terceiro gol do Grêmio mostra muito isso, né? O Alisson com uma força, é verdade que recém tinha entrado no campo, mas com uma força impressionante, atropelou o Juninho e acabou marcando o gol da vitória do Grêmio. O Roger colocou o Richard para jogar, deixou o Luiz Otávio no banco, não colocou o Gustavo Prado, né? O Alisson decidiu para o Grêmio, o Gustavo Prado, jogador convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, que poderia ajudar, nem entrou no jogo. Então o Roger tem sim essa parcela. Mas o presidente Alessandro Barcelos vai para a entrevista coletiva e eu fico esperando que caia alguém junto com o Roger. E não cai ninguém. O presidente optou por preservar toda a estrutura do departamento de futebol. E eu quero me posicionar aqui dizendo que é
um erro. Se ele demorou para demitir o Roger, demora para fazer mudança no departamento de futebol. Ora, se a gente não tem, se a gente não enxerga um futuro melhor financeiramente para o clube, se quem está trabalhando no futebol não é competente o suficiente para entregar ao novo treinador, já que não entregou para esse, não vai conseguir entregar ao novo treinador também opções, agora e na virada do ano, por incompetência, por que eu vou enxergar algo positivo no Horizonte Colorado? Não era só o Roger o problema. Não entregaram jogadores de qualidade para o Roger seguir na temporada. O Inter perdeu o Fernando. Força de expressão, meio time. Perdeu o Fernando. Estou fazendo aqui de novo uma força de expressão, meio time. Ou responsável pela organização tática do setor de meio de campo do Internacional. E a reposição foi o Richard. E o Richard jogou hoje. E vocês viram o quão burocrata é, o quão insuficiente é para vestir a camisa do Internacional. Mas eu vou criticar o Richard? Não, eu vou começar criticando os grandes. Rocher, mal demais. Mão de alface. Toma gols absurdos. Não sai do gol. Tá mal demais o Rocher. Bernabé afunda. Jogo após jogo na lateral. Juninho, mole na zaga. Não é jogador para ser titular do Inter, como não é o Aguirre. O meio-campo, Richard. Depois entra Bruno Henrique. Alan Rodrigues, uma barata tonta que se machucou. Chega em Alan Patrick. Fez os 2 gols de pênalti. E errou o terceiro. E nada mais. Borré. André Henrique fez gol. Marcos Vinícius fez gol. E o Borré. Mas nem perto passou. Nem perto passou. Então, tem problema também de elenco. O presidente fala em confiança no elenco. Presidente, não tenha. Não tenha, presidente. O senhor tem mais um ano ainda de gestão. Atente para isso. O grupo do Internacional é fraco. O grupo de jogadores é ruim. Tem qualidade para o quê na competição, na opinião do senhor? Como eu gostaria de ter perguntado. Porque a vida do Internacional passou a ser o quê? Conquistar uma vaga para a Libertadores? Eu estou muito preocupado, como já demonstrei aqui, com rebaixamento. Que técnico virá? Um estrangeiro? Alguém que conheça o Internacional? Tem algumas pistas, tá? É um técnico que virá com um contrato até o final da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Primeiro que duvido que algum treinador aceite um contrato de 6 meses. De 6 meses? Não. De 3 meses, né? Outubro, novembro e dezembro. Olha já estamos em setembro, final de setembro. Quem é que vai aceitar contrato de 3 meses? Nenhum treinador. Então o treinador vem com o projeto. Primeiro emergencial, de salvar o Inter do rebaixamento e depois de colocar o Internacional numa Libertadores ou começar um projeto em 2026. Ramon Dias, até este momento, e eu fiz um contato há pouco com o André Cury, que é o empresário dele, não foi acionado. Odair Hellmann, será que é isso que o Inter precisa? Técnico do Atlético Paranaense, o Inter precisa pagar uma multa do Roger e tem que pagar uma multa lá para tirar o Odair do Atlético Paranaense. Será que é isso que o Internacional precisa? O presidente, ele bate na tecla das finanças, né? Quem pode ajudar, quando tu não tem uma situação financeira boa, é um treinador competente para organizar um time forte, fisicamente pelo menos, com jogadores interessados e que estejam motivados. E a gente tem uma bala para gastar, que é o treinador. É o treinador. Com uma reformulação no elenco no ano que vem, eu tô falando para agora. Esse cartucho, presidente, ele precisa ser gastado com um bom nome. Um bom nome. Eu não sei se é o momento de contratar um português, se daqui a pouco buscar um argentino que está desempregado, que tenha pulso firme, como tem o Zubeldia. Não sei como é que foi a experiência dele lá no São Paulo, mas é preciso mudar. É preciso chacoalhar e chacoalhar para já. A gente não cansa de apanhar. A gente não cansa de apanhar. É duro. É duro o que estão fazendo com o clube. Hoje, em um Clássico Grenal, menos de 30 mil pessoas. O torcedor, quase que na totalidade, abandonou. Hoje foram 28 mil colorados, né? 26 mil, porque mais 2 mil gremistas. Mas é realmente muito preocupante tudo o que está acontecendo.
Um abraço e vamos lá, vamos ver o que acontece aí nas próximas horas. Tchau, tchau.